A leitura de hoje é o Salmo 3. O texto de hoje tem como pano de fundo o sofrimento e as tribulações de David, que escreveu este salmo. Por outras palavras, ele diz-nos que, embora nós, povo de Deus, tenhamos sido salvos pela graça de Deus, ainda podemos enfrentar dificuldades e tribulações enquanto vivemos nesta terra. Fala sobre a atitude que o povo de Deus deve ter em tais momentos. Por outras palavras, o povo de Deus deve avançar no meio de tais dificuldades e tribulações com fé e certeza de que só o Senhor Deus é o meu escudo, a minha glória e aquele que me levanta a cabeça. Devem também avançar com fé e certeza de que Deus certamente ouvirá e responderá aos seus clamores. Devem também seguir em frente não com medo, mas com paz e coragem. Devem também seguir em frente com fé e certeza de que Deus certamente os ajudará e salvará agora, tal como Ele os ajudou e salvou no passado. Devem também avançar com fé e certeza de que todas as suas circunstâncias estão nas mãos de Deus, e com fé e certeza de que Deus certamente abençoará o seu povo. Então, o que diz ele especificamente? Hoje, exploraremos isso e partilharemos a sua graça. Em primeiro lugar, a passagem de hoje diz-nos que, embora o povo de Deus tenha sido salvo pela sua graça, ainda pode enfrentar dificuldades e tribulações enquanto viver nesta terra. O texto de hoje, Salmo 3, 2, diz: Quantos são os meus adversários, Senhor? Quantos são os que se levantam contra mim? Muitos dizem de mim, não há socorro de Deus. Selá. Quantos são os meus adversários, Senhor? Quantos são os que se levantam contra mim? Aqui, o eu refere-se obviamente a David, mas também representa todo o povo de Deus através da sinédoque. Além disso, a palavra adversário aqui significa dor, desastre, dificuldade e oponente. Além disso, a palavra como aqui expressa a frustração e o lamento de David pelo seu inevitável sofrimento, dificuldades e dor. Por outras palavras, estes versículos mostram David a aproximar-se de Deus no meio do seu inevitável sofrimento e dor, lamentando e reclamando. Qual é essa situação? Como o título sugere, a situação passa-se durante a rebelião de Absalão. Ou seja, como se vê em 2 Samuel, capítulos 15 e 16, parece que David estava em perigo e fugia com os seus homens leais. 2 Samuel 15, 12, 14 afirma: Enquanto o sacrifício estava a ser oferecido, Absalão mandou chamar Aitofel, o gilonita, conselheiro de David, da sua cidade de Giló. A rebelião crescia, e muitos se juntavam a Absalão. Um mensageiro veio ter com David e disse: O coração de todos os homens de Israel está com Absalão. Então David disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos, fujamos, ou nenhum de nós escapará a Absalão. Apressemo-nos, ou ele nos alcançará, nos ferirá e matará a cidade à espada. Todos os corações de Israel se voltaram contra Absalão. A situação atual é tal que até os amigos de confiança de David o traíram e se juntaram a Absalão. Muitos dos seus servos próximos abandonaram-no e seguem agora Absalão, o rebelde. Além disso, a maioria dos israelitas virou-lhe as costas. Na perspectiva de David, ele está a sofrer de stress extremo, raiva crescente e falta de sono. É exatamente nesta situação que David se aproxima de Deus, lamentando-lhe e suplicando-lhe. Aqui, David descreve a situação. Muitos dizem de mim, não há socorro de Deus. O muitos refere-se provavelmente a Absalão, o rebelde, e a todos aqueles que o seguiram. Por outras palavras, estas palavras podem ser interpretadas como as palavras dos rebeldes, troçando e ridicularizando David enquanto este fugia. Uau! Que bênção! Até Deus abandonou David. Até Deus abandonou o rei David. Então, deve estar a fugir, sem a ajuda de Deus. O que acha? Até nós, o povo de Deus, somos assim. Mesmo tendo sido salvos pela graça de Deus, pela fé nos méritos do seu sangue, ainda podemos encontrar muita dor, sofrimento, dificuldades e desastres enquanto vivemos nesta terra. Pode ser um desespero muito maiores do que os de David. Pode ser uma traição e uma perda muito maiores do que as de David. Pode ser dor e tristeza ainda maiores. Ou pode ser o fracasso nos negócios, a reprovação num exame, a traição de alguém em quem confiamos ou uma doença terminal como o cancro, a demência ou a doença de Lou Gehrig, da qual a recuperação é incerta. Pode ser uma situação em que sente realmente como se Deus não estivesse consigo, como se ele o tivesse abandonado, como se o tivesse ignorado e rejeitado. Só saem suspiros, lamentações e gemidos, um estado de desespero, desânimo, raiva e perda que o deixa sem sono. Mas, mesmo nestas circunstâncias, que tipo de atitude deve o povo de Deus ter ao avançar? Em primeiro lugar, o texto de hoje diz-nos que, mesmo nestas dificuldades e tribulações, o povo de Deus deve seguir em frente com fé e certeza de que só o Senhor Deus é o meu escudo, a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. O texto de hoje, Salmo 3:3, diz: Pois tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça.
Tu, Senhor, és o meu escudo. O que é este escudo aqui? Este escudo pode ser entendido como uma arma defensiva utilizada nos tempos antigos para proteger o corpo e a vida de um soldado quando luta contra o inimigo. Desta forma, este escudo pode ser entendido como uma arma defensiva utilizada para proteger e defender o corpo e a vida do soldado. No entanto, David compara o nosso Deus a esse escudo. Por outras palavras, o nosso Deus é talvez como um escudo que protege e salvaguarda David nestas situações difíceis e semelhantes a tribulações. Por outras palavras, Ele é aquele que nos protege e guarda, prevenindo-nos do sofrimento, das dificuldades, das perseguições e das ameaças. Minha glória. A palavra glória significa aqui abundância, status, riqueza, honra e glória. Por outras palavras, o nosso Deus é aquele que enriquece o salmista, eleva o seu estatuto, o honra e o glorifica. Por outras palavras, o nosso Deus não é aquele que abandona o seu povo no meio de qualquer dificuldade, tribulação ou sofrimento, mas sim aquele que os levanta e estabelece, resolvendo os seus problemas. Aquele que me levanta a cabeça. Aqui, podemos ver que a expressão levanta a minha cabeça é utilizada com vários significados nesta Bíblia. Por outras palavras, ora significa inocente, ora iniciar uma guerra, ora restaurar um antigo emprego, ora libertar alguém da prisão, ora desobedecer a outra autoridade e ora trazer a vitória. Por outras palavras, no texto de hoje, a palavra é utilizada com o significado de trazer a vitória, indicando que Deus é aquele que nos ajuda e trabalha para nos capacitar a sermos vitoriosos. O que acha? Independentemente de nós, povo de Deus, enfrentarmos qualquer dor, sofrimento ou tribulação enquanto vivemos nesta terra, devemos seguir em frente com fé e certeza de que só o Senhor Deus é o nosso escudo, a nossa glória e aquele que exalta a nossa cabeça. Em segundo lugar, diz ao povo de Deus para seguir em frente com fé e certeza de que Deus certamente ouvirá e responderá aos seus clamores. O texto de hoje, Salmo 3:4, diz: Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do seu santo monte, Selá. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do seu santo monte. Aqui, santo monte significa santo monte. Embora inicialmente se refira ao Monte Sião, onde se situa o templo de Deus, refere-se, em última análise, ao reino de Deus. Por outras palavras, Deus é aquele que certamente responderá ao seu povo sempre que clamam dentro do seu reino. De facto, em toda a Bíblia, vemos Deus a dizer: Quando me chamares, eu responderei. O Salmo 50:15 diz: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Jeremias 33:3 diz ainda: Clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e ocultas que não conheces. De facto, ao longo de toda a Bíblia, vemos Deus a responder inúmeras vezes quando o seu povo clamou a Ele em tempos de dificuldade e aflição. Por exemplo, Ele deu-lhes água viva quando tinham sede, maná quando tinham fome e codornizes quando desejavam carne. Desta forma, quando o povo de Deus clama no meio das dificuldades e aflições, deve seguir em frente com fé e a certeza de que Deus certamente ouvirá e responderá aos seus clamores. Em terceiro lugar, o povo de Deus não deve ter medo em nenhuma situação, mas sim seguir em frente com paz e coragem. O texto de hoje, Salmo 3:5-6, diz: Deitei-me e dormi, acordei, porque o Senhor me sustém. Não temerei, ainda que 10.000 pessoas me cerquem. Deitei-me e dormi, acordei. O que acha? Normalmente, quando estamos no meio de algum tipo de dificuldade ou tribulação, muitas vezes vemos-nos incapazes de dormir, passando a noite em claro, por stress, desânimo e desespero, ou por um sentimento de traição e raiva, ou por medo e pavor. Assim que fechamos os olhos, vêm-nos à mente pensamentos sobre a situação, impedindo-nos de dormir. Como resultado, vemos todo o tipo de preocupações, ansiedades, medos e terrores a engolir todo o nosso ser. Como é que isto me pôde acontecer? O que acontecerá a seguir? Todo o tipo de preocupações, ansiedades, medos, desânimo e desespero, nunca nos abandonam. Por isso, quando tais coisas acontecem, ninguém consegue simplesmente dormir descansado, sem um único pensamento. No entanto, David, apesar de estar no meio de tamanho sofrimento e tribulação, proclamou: Deitei-me, dormi e acordei. Deitei-me, dormi e acordei. Talvez, mesmo no meio de tanto sofrimento e tribulação, David tenha conseguido dormir em paz, livre de quaisquer preocupações ou inquietações. No entanto, esta frase, embora utilize o pretérito perfeito para exprimir um facto passado, também pode ser vista como um pretérito perfeito profético, exprimindo a certeza do futuro. Por outras palavras, David proclama que, mesmo no meio de tamanho sofrimento e tribulação, conseguirá dormir em paz, sem preocupações, ansiedades, medos ou pavor. Por quê? Por que razão, desta forma, David proclama que conseguirá dormir tão pacificamente, mesmo no meio de tanto sofrimento e tribulação? Pois o Senhor me sustenta. Esta frase,
com a conjunção hebraica, que, logo no início, explica a razão pela qual David proclama que dormirá tão tranquilamente, mesmo no meio de tanto sofrimento e tribulação. Ela diz que a razão é que o Senhor o sustentará. O que significa? A palavra sustentar aqui, na verdade, significa colocar, apoiar ou sustentar. Por isso, esta palavra era usada no Antigo Testamento para significar a imposição das mãos para ordenar uma pessoa ou animal. Por exemplo, no Levítico, vemos que o ofertante coloca as mãos sobre o animal. Isto significa que o animal e o ofertante são um. Por outras palavras, podemos constatar que a pessoa que oferecia o sacrifício era uma com o animal, ou, por outras palavras, frequentemente identificada com ele. Portanto, esta palavra não significa simplesmente que Deus sustentaria David, mas sim que Deus se identifica verdadeiramente com David no seu sofrimento e tribulação e estará com ele. Num certo sentido, isto significa que, tal como a pessoa que oferecia o sacrifício impunha as mãos sobre o animal, Deus protegeria, salvaguardaria e sustentaria pessoalmente David no seu sofrimento e tribulação com as suas próprias mãos. Por isso, David proclama que, mesmo no meio de tamanho sofrimento e tribulação, não ficaria ansioso nem preocupado, mas deitaria-se e acordaria em paz. E, por isso, David continua a confessar: ainda que 10.000 homens me cerquem, não temerei. Estas palavras significam também que, mesmo que inúmeros exércitos me cerquem e procurem a minha vida, isto é, mesmo que muitas pessoas se apressem a matar-me, não temerei de forma alguma. Isto significa que, mesmo que viesse uma dificuldade e uma tribulação maiores do que as que estava a enfrentar atualmente, David não temeria de forma alguma, mas seguiria em frente com coragem. Então, qual é a situação de David agora? O seu filho Absar rebelou-se e está fugindo. Ele está a transbordar de desespero, desesperança, traição e raiva. No entanto, mesmo que viessem dificuldades e tribulações ainda maiores, David não temeria nada, mas seguiria em frente com coragem. Por quê? Porque Deus tinha segurado David nas suas mãos no passado, segurava-o no presente e certamente o seguraria no futuro. O que acha? Como povo de Deus, vivemos nesta terra, podemos encontrar dificuldades e tribulações inesperadas. No entanto, o povo de Deus não deve temer nem preocupar-se com isso, mas sim avançar com uma fé ousada e confiança de que Deus certamente nos sustentará. Em quarto lugar, o povo de Deus deve avançar com fé e certeza de que, tal como Ele os ajudou e salvou no passado, certamente os ajudará e salvará agora. O texto de hoje, Salmo 3:07, diz: Levanta-te, Senhor, salva-me, ó Deus meu. Feriste a face de todos os meus inimigos, quebraste os dentes dos ímpios. Levanta-te, Senhor, salva-me, ó meu Deus. Aqui, a frase Deus levanta-se é uma expressão antropomórfica, significando Deus a levantar-se do seu trono para julgar os ímpios e lidar com os seus adversários. Por outras palavras, David está a implorar a Deus que lide rapidamente com os seus adversários, os seus inimigos, que o traíram e ameaçaram. Por outras palavras, David está a implorar a Deus que se salve do grande sofrimento, das ameaças, do desânimo, do desespero, da intimidação e da traição que lhe causaram. No entanto, o versículo seguinte diz-nos por que razão David está a orar desta maneira. Tu feriste todos os meus inimigos na face, quebraste os dentes dos ímpios. A conjunção hebraica shi surge no início desta frase, indicando o motivo e a base da oração de David. Além disso, esta frase está no tempo verbal perfeito, pelo que pode ser interpretada como referindo-se a um acontecimento passado. Pode também ser vista como um tempo verbal perfeito profético, expressando certeza do futuro. Por outras palavras, este versículo sugere que a razão pela qual David está a orar desta forma é porque Deus feriu todos os seus inimigos na face e quebrou os dentes dos ímpios no passado. Talvez Deus também esteja a ferir todos os seus inimigos na face e a partir-lhes os dentes agora e no futuro. Por outras palavras, porque Deus o fez no passado, certamente o fará agora e no futuro. Aqui, ferir o inimigo na face simboliza ferir e destruir as conspirações, os planos e o poder do inimigo, envergonhando-o assim. Além disso, partir os dentes aos ímpios significa impedir que os ímpios voltem a prejudicar David, nem utilizem quaisquer esquemas, artimanhas ou poder. Por outras palavras, se nós, povo de Deus, enfrentarmos quaisquer dificuldades ou tribulações inesperadas enquanto vivemos nesta terra, devemos avançar com a fé e a certeza de que, tal como Deus destruiu e esmagou todas as conspirações, planos e poderes dos nossos inimigos no passado, Ele fará o mesmo no presente. Devemos avançar com a convicção e a fé de que, assim como Deus ouviu e respondeu às minhas orações no passado, Ele ouvirá e responderá às minhas orações agora e no futuro. Por exemplo, assim como Ele curou a minha doença no passado, Ele curará a minha doença agora. Devemos avançar com a fé e a certeza de que, assim como Deus me protegeu e defendeu dos meus inimigos no passado, Ele me protegerá e defenderá agora. Por outras palavras, nunca nos devemos esquecer das graças que Ele nos concedeu no passado. Ao olharmos para estas graças, devemos seguir em frente com fé e certeza de que Deus certamente me concederá graça agora também.
Por fim, o povo de Deus não deve apenas ter a fé e a certeza de que todas as suas circunstâncias estão nas mãos de Deus, mas também de que Deus é aquele que certamente abençoará o seu povo. O texto de hoje, Salmo 3:8, diz: A salvação pertence ao Senhor, que a tua bênção esteja sobre o teu povo, Selá. A salvação pertence ao Senhor. Aqui, salvação refere-se à libertação de ataques, ameaças e perseguições inimigas, à cura de doenças, ao sucesso, prosperidade e vitória, ou à libertação das dificuldades e tribulações que estamos a enfrentar atualmente. Por outras palavras, todas as dificuldades e tribulações que nós, povo de Deus, enfrentamos enquanto vivemos nesta terra estão todas sob o governo e a soberania de Deus. Portanto, Deus é plenamente capaz de resolver e libertar-nos de todos os problemas que enfrentamos. Por outras palavras, se Deus ordenar o sofrimento e a tribulação que estão a enfrentar, todos os problemas serão imediatamente resolvidos e removidos. Por exemplo, se Ele ordenar sofrimento e tribulação, vai-te embora. Doença, vai-te embora, todo o sofrimento e tribulação desaparecerão imediatamente. Não, a cura, a vitória, a prosperidade, o sucesso ou qualquer outra solução para os problemas está nas mãos de Deus. Não importa qual o problema, Deus é capaz de o resolver e de nos livrar dele. Não, o povo de Deus deve avançar com essa mesma fé e confiança. Que as tuas bênçãos sejam sobre o teu povo. Além disso, Deus prometeu inúmeras vezes ao longo da Bíblia que abençoará o seu povo. Não, Ele tem dito continuamente que, se formos chamados povo de Deus, Ele nos protegerá, nos encherá, nos curará, nos salvará, nos fará prosperar e estará conosco. Por isso, peço que cumpram essa promessa. Não, eu sou povo de Deus. Eu sou povo de Deus, comprado com o preço do sangue do Senhor, salvo pelo mérito do sangue do seu único Filho. Não, eu sou o povo de Deus, por quem Deus o amou e amou tanto que não poupou nada, nem mesmo o seu Filho unigênito. Por isso, se tudo isto é verdade e genuíno, peço-te, Deus, que não me ignores, que não te afastes de mim, mas que me salves. Peço-te que me faças próspero, bem-sucedido, vitorioso, próspero, que me cures da minha doença e me libertes de todas as dificuldades. Não, é precisamente com esta fé e convicção que o povo de Deus deve seguir em frente. Não, é com esta fé e convicção que o povo de Deus, em tempos de sofrimento e tribulação, deve avançar com a fé e a convicção de que todas as circunstâncias estão nas mãos de Deus, e com a fé e a convicção de que Deus é aquele que certamente abençoará o seu povo. Mesmo que 10 milhões de pessoas me rodeiem. Deus. Obrigado. Obrigado. Eu amo-te. Embora tenhamos sido salvos pela fé nos méritos do sangue de Jesus Cristo, o nosso Filho unigênito, vivemos no meio de muitas dificuldades, tribulações e dores enquanto vivemos nesta terra. Em momentos como estes, ore para que nos lembremos do amor de Deus, que deu até o seu Filho unigênito, e sigamos em frente. Não, reze para que possamos avançar com a fé e a certeza de que Deus certamente ouvirá e responderá às nossas orações. Além disso, reze para que possamos avançar com a fé e a certeza de que Deus certamente ouvirá e responderá às nossas orações, tal como Ele ouviu e respondeu às nossas orações no passado. Por isso, enquanto vivemos nesta terra, que o Senhor nos conceda sempre a paz, nos ajude a seguir em frente com coragem e nos abençoe para que possamos dormir em paz, mesmo no meio das dificuldades e das tribulações. Eu abençoo e rezo em nome de Jesus. Amém. Clique no nome da igreja para saber mais.